Então, nosso curso começa com um assunto que, na verdade, ele será trabalhado ao longo de toda a disciplina, pois uma das habilidades mais importantes que treinamos nesse curso é justamente a habilidade de construir provas formais. Então, nessa primeira semana de aula, nós estudaremos sobre provas e proposições, e esse assunto, vocês vão ter uma ideia que ele é um assunto muito amplo. Ele é tão amplo que tem uma disciplina só para estudar sobre ele, que é uma disciplina estudada no segundo período do nosso curso, chamada Lógica Matemática para a Computação. Tá? Aqui a gente vai fazer apenas um breve estudo, tá? E vamos focar mais no raciocínio matemático envolvido na construção de provas formais a partir de exemplos simples da matemática. E aí, como material, nós recomendamos esse PDF, que é um curso da Universidade de Berkeley, na Califórnia, nos Estados Unidos, e o primeiro capítulo do nosso livro, que é o livro do Rosen, que é o nosso livro-texto, sendo que o livro do Rosen ele tem muito mais coisas do que o que a gente vai estudar nessa primeira semana. Por isso que a gente focou aqui mais nesse material, que é esse PDF, e basicamente nos slides e nos exemplos que a gente vai trabalhar, certo? Veja bem que esse assunto vai ser... Nós vamos ter outros assuntos ao longo do curso de Matemática Discreta, porém, a abordagem que nós vamos estudar esses outros assuntos vai ser justamente essa de construir provas matemáticas, tá? Para vocês serem treinados nessa habilidade de construção de demonstrações formais. Então, provas. O que são provas? Tá? Com provas, você nunca precisa se desculpar, pois elas fornecem uma maneira de garantir que o que você afirma é sempre verdadeiro, tá? Mas o que é que você quer provar? Como é que você vai definir isso claramente? É o que a gente chama de proposição. Então, proposição é justamente o que você vai provar, você precisa definir isso de uma forma precisa, de uma forma clara. Então, a gente chama de proposição. Então, vamos agora para a definição do que é uma proposição, tá? Então, uma proposição é uma sentença, que ela é uma sentença declarativa. É uma sentença que você pode dizer se ela é verdadeira ou falsa. Por exemplo, hoje é terça-feira, tá? Você pode dizer se é verdade ou falso. Para todos os inteiros n ao quadrado mais n mais o 41 é outra proposição, que nesse caso a gente precisaria provar se é verdadeiro ou falso. 2 mais 2, rapidamente você pode dizer se é verdadeiro ou falso. Já perguntas, ordens e exclamações não são proposições, tá? Trata-se apenas, no caso aqui, o que dia é hoje, trata-se apenas de uma indagação, que você não vai dizer se é verdadeiro ou falso. Uma ordem, por exemplo, faça esse exercício hoje, faça esse exercício aqui agora, né? Então, não é também uma proposição. Exclamações, que dia lindo! Como o dia está ensolarado, que lindo! Então, isso é uma exclamação, você não vai poder dizer se é verdadeiro ou falso. E um teorema? Um teorema já é uma proposição que ela é garantida, ele é garantido como verdade por uma prova, tá? Você formulou uma proposição, construiu uma prova formal, e aí nós agora temos um teorema. Existem vários exemplos de teoremas na matemática. Por exemplo, a gente tem um teorema de Pitágoras, bastante famoso. Axioma. Axioma, elas são leis, são verdades que você não precisa provar, são definições, tá? Então, é uma proposição que ela é sempre verdadeira e você não precisa provar. Em matemática, é comum, né, a gente dizer que um axioma é uma definição, é uma descrição. Por exemplo, os axiomas de Peano para a definição do que é um número natural. Então, zero é um número natural. Você não precisa provar que zero é um número natural, é uma definição. Se n é um número natural, então Sn também é um número natural.
onde Sn é o sucessor de n, né? Sn é igual a n mais 1. E aí, ficou muito clarinho, né? Vou botar aqui Sn é igual a n mais 1, que é o sucessor de n, é a função sucessor, certo? Função sucessor. Então, são definições que a gente não precisa provar, né? Uma descrição ou lei, fatos, você tem uma teoria, se define fatos, dentro daquela teoria, você pode dizer que são axiomas. Proposições atômicas. Então, vamos lá. As proposições, elas podem ser atômicas, a gente já sabe que é a proposição, que é uma sentença declarativa, que vai ser verdadeira ou falsa. Elas podem ser atômicas ou elas podem ser compostas. Vamos primeiro estudar o que são proposições atômicas. Em geral não, a gente sempre usa variáveis proposicionais para representar proposições. Por exemplo, eu vou dizer João é vegetariano, isso é uma proposição, porque é uma sentença declarativa. Eu vou dizer que essa proposição, eu vou chamar ela de P, uma variável proposicional. João é atleta, é uma outra proposição, vou chamar de Q. Então, as proposições P e a proposição Q, elas são proposições atômicas, porque elas são bem simples. Você não pode quebrar essa proposição, dividir ela em proposições menores. Então, como é que nós fazemos para criar novas proposições a partir das que nós já possuímos? Então, por exemplo, se eu quiser criar uma nova proposição a partir dessas duas, eu quero dizer, por exemplo, que João, ele é vegetariano e João, ele é atleta, certo? Aí eu teria uma nova proposição, P e Q. Então, mas como a gente está usando uma linguagem da lógica, a gente vai usar uma linguagem da lógica, que é uma linguagem formal, a gente vai, então, para esse operador, esse conectivo, que eu estou conectando duas proposições mais simples, eu vou chamar esse conectivo, que é de I, né? A gente usa esse símbolo aqui, ó. A gente vai estudar daqui a pouco, I. Então, agora eu tenho uma proposição, uma outra proposição, que eu vou dizer que essa proposição aqui, ela é composta, tá? Porque ela é formada a partir de outras proposições, que no caso aqui foi P e Q, mas eu poderia também formar ela a partir de outras proposições que também são compostas, e aí vou aumentando a complexidade da minha proposição, certo? Então, vamos ver como é que a gente vai construir novas proposições a partir das que já possuímos. Vimos um breve exemplo aqui, mas vamos ver as outras situações. Então, nós vamos usar os conectivos lógicos, né, que são operadores para a formação de novas proposições a partir daquelas que nós já temos. Então, nesses exemplos aqui, para ilustrar os conectivos, considere que P e Q são duas proposições. Então, por exemplo, aqui, olha, eu tenho o primeiro conectivo que a gente vai estudar é o conectivo da negação, certo? Então, aqui eu tenho não P é verdade quando P é falso. Então, eu tenho uma proposição P e eu estou criando uma outra proposição aqui que eu estou chamando de não P. Vamos aqui estudar qual o significado de não P a partir do significado de P, né? Então, aqui, ó, digamos, para P, que é uma proposição, eu só tenho duas situações. Ou P ela é verdadeira, ou P é falsa. E não P vai ser falso se P for verdadeiro. E vai ser verdadeiro se P for falso. Então, não P é verdade quando P é falso. Então, esse esqueminha que eu fiz aqui para ilustrar as situações, para a gente analisar o valor verdade, né, da proposição, a gente chama de tabela verdade, tá? Muito útil para a gente olhar os casos onde a minha proposição é verdadeira ou ela é falsa. Tabela verdade. Então, vamos continuar.
Então, outro conectivo bastante útil é o conectivo da disjunção, tá? O ou. A gente diz P ou Q é verdade quando pelo menos uma das proposições P ou Q é verdadeira. Então, vamos analisar aqui esse conectivo da disjunção, fazer a nossa tabela verdade, que a gente está começando a aprender como é que faz. Então, vamos lá. Estou fazendo ela maiorzinha, que já já a gente vai entender por quê. Então, eu tenho a minha proposição P e eu tenho a minha proposição Q, desculpe, e aí nós vamos calcular o valor verdade da proposição P ou Q. Repare esse termo, né? Valor verdade de uma proposição, tá? A gente calcula o valor verdade de uma proposição, ou seja, ela é verdadeira ou falsa, né? E a tabela verdade nos ajuda a ver as situações do valor verdade da minha proposição que eu quero analisar. Então, vamos lá. Veja bem, se para P eu tenho duas possibilidades, P pode ser verdadeiro ou falso, e Q eu também tenho duas possibilidades, então aplicando o princípio da multiplicação de contagem, 2 vezes 2 vai dar 4. Então eu vou ter assim, ó, VV, VF, FV e FF. São as 4 possibilidades. Então, eu disse o que aqui em cima? Ó, P o que é verdade quando pelo menos uma das proposições é verdade. Então, pelo menos aqui nessa primeira linha, uma das proposições é verdade? Sim. Então, aqui eu vou chegar e dizer que é verdade. A segunda linha também é verdade. A terceira linha também é verdade. E a última linha é falsa. Certo? Então, você observa que esse conectivo ou ele não é mutuamente exclusivo. Aqui nessa primeira linha, ó, P é verdade, Q é verdade, porque não é um ou exclusivo. É o que a gente diz que é um ou inclusivo. Esse conectivo ou da nossa lógica que a gente está estudando aqui, que é a lógica clássica, né? Vou colocar aqui a lógica clássica. É a lógica que a gente está estudando, tá? A lógica clássica. Então, vamos lá. Agora, a gente vai estudar o outro conectivo, que a gente chama de conjunção, que é o I, que eu mostrei ali naquele primeiro exemplo, tá? E P e Q é verdade quando ambas as proposições são verdadeiras. Então, vamos agora aqui construir a nossa tabela verdade, certo? Do mesmo modo, nós temos que analisar aqui duas proposições, né? P e Q. Então, nós vamos ter 4 possibilidades, né? 2 para P, 2 para Q, que unidas vai dar 4. 1, 2, 3, 4. Aí fica VV, desculpa, eu prefiro colocar VV, VF, VF, FV, FF. Então, aqui na primeira linha vai ser verdade, a segunda vai ser falsa, falsa, falsa. Então, só tem uma situação onde P e Q vai ser verdade, é quando P é verdade e Q também é verdade. Veja, pessoal, que existe aqui, olha, uma correspondência da lógica proposicional, que é essa lógica que a gente está estudando. A lógica clássica, ela pode ser proposicional e ela também pode ser lógica de predicados, tá? Eu estou falando um bocado de coisa de lógica, mas é porque realmente tem muita coisa. Então, a lógica clássica,
que a gente está estudando aqui a lógica clássica, a gente pode dizer que tem a parte da lógica proposicional, que é a lógica de proposições que a gente está estudando, e a lógica de predicados, que a gente vai falar um pouquinho depois, certo? Bem, mas a lógica proposicional, né, a gente pode dizer que existe uma álgebra por trás, que é uma álgebra booleana, que é muito importante para a computação. Então, você vê assim, ó, o verdadeiro, você pode dizer que é 1, e o falso, você pode dizer que é 0, tá? Então, você vai ter assim, ó, 0, 0 seria falso, falso, 0, 1 seria falso, verdadeiro, 1, 0, verdadeiro, falso, e o 1, verdadeiro, verdadeiro. Repare que são cadeias de bits de tamanho 2, não é verdade? Então, a gente tem uma álgebra booleana por trás, porque esse i aqui, ó, esse i é como se, é um operador, né? Então, quando você tem um conjunto com operadores, você tem uma álgebra, tá? Tá tudo relacionado. Então, vamos lá. Vamos ver o próximo conectivo. Então, esse conectivo aqui, o conectivo da implicação, tá? A gente diz assim, ó, se P, então Q. Então, toda vez que P é verdade, Q também é. Então, se eu tenho P, então eu tenho Q. Mas preste atenção quando a gente diz assim, toda vez que P é verdade, Q também é. E quando P é falso? Eu não falei nada sobre quando P é falso, apenas disse. P implica em que é verdadeiro quando toda vez que eu tenho P, eu também tenho Q. Então, por exemplo, suponha que P é eu como chocolate e Q quer dizer eu engordo. Então, quando eu digo para vocês, olha pessoal, se eu como chocolate eu engordo, né, que é o P implica em Q, se eu como chocolate eu engordo, aí você, tá certo, professora. Quer dizer que toda vez que a senhora come chocolate, a senhora engorda. Ok. Mas se eu não como chocolate? Se eu não como chocolate, não acontece, não é verdade, tá? Desculpe, se eu como chocolate é falso, tá? Vocês podem dizer que se P implica em que é falso? Não, porque eu disse para vocês, olha pessoal, se eu como chocolate, então eu engordo. Então, quando eu como chocolate, eu engordo. Mas se a proposição eu como chocolate for falsa, você não pode dizer que a implicação toda é verdadeira. É o que a gente chama de benefício da dúvida, tá? Então vamos ver como é que fica essa tabela verdade da implicação. De novo, também a gente vai ter 4 situações, né? Eita, que tá bem bonitinha para não dizer, né? P, Q, P implica em Q. Então vamos lá. 2, 3, 4. VV. Então, na primeira linha, toda vez que P é verdade, Q também é sim. Então, nós temos aqui o valor verdade igual a V. Na segunda linha, toda vez que P é verdade, Q também é não. Então, é falso. Na terceira linha, toda vez que P é verdade, Q também é ok, mas P não é verdade. Então, como é que eu vou saber se a implicação é verdadeira ou falsa? Porque eu disse que P implica em Q é verdade quando P é verdade e Q também é. Portanto, quando P é falso, a implicação vai ser sempre verdadeira. Entenderam? E o P, do P implica em Q, a gente chama de antecedente, certo? E o Q a gente chama de consequente da implicação. Vamos agora para o próximo exemplo.
na realidade, vamos falar mais um pouquinho sobre esse conectivo da implicação, certo? Então, vamos lá. Se eu digo assim, se P então Q, né, que é a minha implicação, P implica em Q, né? P implica em Q. Uma outra forma de eu falar se da implicação seria eu dizer P somente se Q. Quando eu digo P somente se Q, eu tô a mesma coisa que eu estar falando P implica em Q. Mas por que P somente se Q? Porque P ele só pode ser verdade somente se Q for verdade. Porque se P for verdade e Q for falso, a implicação será falsa. Então é outra forma de eu dizer se P então Q, eu posso falar P somente se Q. E a gente diz que em matemática a gente diz que P é condição suficiente para Q. Basta que P ocorra para que Q também deva ocorrer, porque se P for verdade, Q obrigatoriamente tem que ser verdade para que a implicação toda seja verdadeira. Então a gente diz que P é condição suficiente para Q. Ao passo que Q é condição necessária para P. Se Q não ocorrer, então P também não ocorrerá. Por isso que a gente diz que P é condição suficiente para Q e Q é condição necessária para P. Tá? É importante a gente saber esses termos porque eles são usados em livros de matemática. Tá? Agora, lembra que eu falei que a gente tem a lógica proposicional e a lógica de predicados? Agora a gente vai falar um pouquinho da lógica de predicados. Na realidade, se você for olhar como lógica como conjunto de sentenças, tá? Você teria aqui a lógica proposicional e você tem a lógica proposicional de proposições. E quando você estende essa linguagem, torna a linguagem dela mais rica, a linguagem da lógica proposicional, você tem o que a gente chama de lógica de predicados ou lógica de primeira ordem, certo? A gente chama lógica de primeira ordem ou lógica de predicados, ok? Bom, enfim, é isso. Então, algumas vezes nós temos uma lista de proposições. Temos uma lista de proposições. Por exemplo, 0 ao quadrado mais 0 mais 41 é primo. 1 ao quadrado mais 1 mais 41 é primo. 2 ao quadrado mais 2 mais 41 é primo. Se eu quiser falar sobre o conjunto dos números naturais, você já pensou que essa lista ela pode ser uma lista infinita? Pois então, nesse caso, como é que nós fazemos? Então, seria útil a gente ter uma noção de uma função que a gente desse como entrada um número natural e essa função produzisse uma proposição que estabelecesse algo em torno de n. Ou seja, eu queria reunir todas essas proposições, que elas têm uma quantidade infinita, eu queria falar finitamente sobre elas. Como é que é possível fazer isso? Tá? Então, a gente define aqui, ó, o predicado, que a gente chama P de n, tá? P de n. E a gente diz que P de n é n ao quadrado mais n mais 41 é primo. Então, por exemplo, quando eu coloco assim, P de 0 seria justamente essa proposição, 0 ao quadrado mais 0 mais 41 é primo. Se eu colocar P de 1, vai ser justamente B. Se eu colocar P de 2, será esse predicado aqui. 2 ao quadrado mais 2 mais 41 é primo. Isso porque eu já defini aqui, ó, o que é o meu predicado P de n. Se eu definisse um outro, por exemplo, eu poderia definir Q de n, eu poderia definir um outro predicado que vai me dizer que n é par. Vai ser verdade quando n é par. Então, por exemplo, Q de 0 é verdade, Q de 1 é falso. Então, é um outro predicado. Eu preciso, então, definir claramente qual é o meu predicado, assim como eu também preciso definir claramente, na lógica proposicional, qual é a minha proposição. Tá?
Então, quando nós queremos falar que todos os elementos do conjunto que eu estou estudando, que a gente chama em lógica, a gente pode chamar de domínio, certo? Então, quando eu quiser dizer que todos os elementos têm aquela propriedade, eu uso o que a gente chama de quantificador universal, tá? Que é esse A aqui de cabeça para baixo. É como se fosse para todo, todos têm aquela propriedade. Então, quando eu digo para todo n, n sendo um número natural, n ao quadrado mais n mais 41 é primo. Então, aqui eu tenho um predicado. Que na realidade, em lógica simbólica, a gente vai chamar esse predicado P de n ao quadrado mais 41 é primo. A gente tem aqui o P de n. E quando a gente já sabe o domínio que a gente está estudando, a gente não precisa dizer para todo n pertencente a n. A gente coloca assim, para todo n, P de n, certo? E aí, como é que a gente pode provar? Porque eu falei para vocês que nosso foco é prova, né? Construir provas. Como é que a gente pode provar que para todo n, n ao quadrado mais n mais 41 é um número primo, né? Se esse conjunto é um conjunto infinito. Aí você vai dizer, professora, eu já testei para 1, testei para 2, testei para 30, 35, tá tudo ok. Então, com certeza é verdade. Puxa, eu cheguei até o 38. Mas você não pode provar dessa forma, com exemplos, quando o conjunto que você está trabalhando é um conjunto infinito. Por exemplo, aqui nessa situação. Se você fizer n igual a 40, você vai ter como resposta 1681, que não é um número primo. Tá? Então, a gente encontrou um contra-exemplo que prova que essa expressão é falsa. Logo, a expressão foi refutada. Ou seja, quando você diz eu refutei, eu provei que é falso, tá? Então, refutar significa provar que é falso. Beleza? Então, uma refutação é uma prova de que aquela proposição é falsa. Então, nesse caso aqui do para todo, a gente provou que é falso com um exemplo. Mas provar que é verdadeiro não é tão simples assim, certo? Nós vamos aqui no curso estudar um método, né, que é conhecido como indução matemática, que a gente consegue provar propriedades acerca de um subconjunto dos inteiros, né? Por exemplo, que é o primeiro princípio da indução, a gente consegue provar propriedades para esse conjunto, que é um conjunto infinito, pode ser um conjunto infinito, um conjunto muito grande, provar uma certa propriedade, provar que é verdade. Mas isso vai ser mais adiante. E o quantificador existencial? Veja, a gente viu, né, lá nos últimos slides, o quantificador universal, né, que é aquele A de cabeça para baixo. Quando eu digo para todo n, eu estou dizendo que todos têm aquela propriedade. Aqui, o quantificador existencial, esse é o contrário, né? Que diz que existe pelo menos alguns têm aquela propriedade. Então, existe n tal que n ao quadrado mais n mais 41 é primo. Então, provar que um predicado quantificado existencialmente, ele é verdadeiro, é bem simples nesse caso, porque aí a gente encontrou um exemplo, né? A maneira mais simples de provar é essa. Embora você pode provar um teorema quantificado existencialmente sem necessariamente construir um exemplo. A gente vai ver isso. Mas na maioria dos casos mais simples, basta você pegar um exemplo e provar que é verdade. Então, nesse caso aqui, foi fácil provar que é verdade. Se fosse um para todo, não seria tão fácil. E aqui vamos ver um outro exemplo, né, de uma sentença quantificada existencialmente, certo? Então,
Existe um shopping em Recife com 2 andares. Eu tenho o predicado R de X, que X é um shopping, e tem um predicado Q de X, dizendo que X tem 2 andares. Então, como é que ficaria colocar essa frase para a lógica de primeira ordem, tá? Então, eu poderia fazer assim, ó. Existe X, tal que X é um shopping, e, né, X tem 2 andares, Q de X, tá? Veja, eu aqui estou mostrando apenas um exemplo para ilustrar como a gente constrói, né, predicados usando os conectivos, mas nós não vamos focar isso no nosso curso, não é esse o nosso objetivo aqui, tá? Nosso objetivo é apenas construir as provas formais, mas a gente está dentro de um contexto de um livro de matemática, que vai usar uma linguagem da lógica para falar sobre as propriedades das estruturas que nós vamos estudar. Então é bom a gente ficar familiarizado com essa linguagem, tá? Mas eu não vou cobrar aqui esse tipo de exercício. A gente não vai fazer esse tipo de exercício, dar uma sentença em português e pedir para você colocar na linguagem da lógica. Não é esse o foco, tá? A gente não vai estudar lógica simbólica, né? Que é com esses símbolos R, P, Q, etc. Nós vamos estudar lógica mais do ponto de vista do raciocínio envolvido na construção de provas. Então, nós vimos que provar uma sentença quantificada existencialmente, encontrando um exemplo, é bem simples, né? Basta encontrar um exemplo que torne verdadeira. No caso de refutar, já seria diferente. Se eu quero provar que não existe um N, tal que N tem aquela propriedade, é a mesma coisa que eu quero dizer que todos os N's não possuem a propriedade. Então, já refutar, provar que é falso, uma sentença quantificada existencialmente, já vai dar mais trabalho, certo? Principalmente se o domínio for infinito. Já a gente viu que no para todo, se eu quero negar, se eu quero refutar, não é verdade que todo N tem a propriedade P, isso significa que existe pelo menos um N que não possui a propriedade P, certo? Então já refutar um para todo é mais simples. Conjectura. Bem, uma conjectura é uma proposição que ela ainda não foi nem provada e nem refutada, sendo que ela tem todas as evidências, parece que ela é verdade, porque ninguém conseguiu construir ainda um contra-exemplo para mostrar que ela é falsa. Todos os exemplos mostram que ela é verdadeira, mas a gente não pode afirmar que ela é verdadeira porque a gente não construiu uma prova, ela não é uma proposição garantida por uma prova. Então ela se chama de conjectura, tá? Existe uma conjectura, né? Diz que o conjunto dos primos gêmeos é infinito, é um exemplo. Mas o que são primos gêmeos? Primos gêmeos é um par de primos, tá? Que diferem apenas de 2 unidades, por exemplo, 3 e 5, 5 e 7, etc. Tá? Então, acha-se que o conjunto dos primos gêmeos é infinito, mas não se tem uma prova ainda, né? Tem um artigo publicado em 2013 que dá, não é uma prova, mas se em uma determinada situação acontecesse, a gente teria a prova de que o conjunto dos primos é infinito. Por exemplo, é uma pesquisa do chinês que disse que para algum número n, que é no máximo 70 milhões, existem infinitos pares de primos que diferem de n. Então, existe uma quantidade infinita de primos que diferem de algum número n. E n é no máximo 70 milhões. No caso da conjectura dos primos gêmeos, o n teria que ser igual a 2. Então, se n for igual a 2, diferiria de 2. Mas isso não foi provado a conjectura, porque teria que ser o caso da instanciação, né, de n igual a 2. Continua sendo uma conjectura. Então, nós temos aqui um exemplo que não é mais uma conjectura, tá? Que é a conjectura fraca de Goldbach,
formulada em 1742, tá? Essa conjectura diz que cada número ímpar maior do que 5 pode ser expresso como a soma de 3 números primos, e foi provada em 2003. Tá? Eu digo agora porque para matemática isso é um resultado muito recente. Foi provada por um peruano. E nós temos a conjectura forte de Goldbach, né? Que diz o seguinte: para todo n, se n é par maior que 2, então existem dois números inteiros A e B que são primos, que a soma deles vai dar n. Então, todo número par pode ser escrito como a soma de dois números primos. E a fraca seria todo número ímpar pode ser escrito como a soma de três números primos. O interessante é que, se a versão forte fosse provada, a versão fraca sairia de uma maneira muito simples, seria uma consequência imediata. Tá? Quando a gente tem um teorema e a gente tem uma consequência assim, imediata desse teorema, a gente chama de corolário. Né? Então, se fosse provada a conjectura forte, a conjectura fraca sairia como corolário. Mas o que foi que aconteceu? A conjectura forte não foi provada e a fraca já foi provada. Mas agora vamos entender por que se a conjectura forte fosse provada, a fraca sairia de uma maneira bem simples, tá? Então vamos lá. Então, supondo o que a conjectura forte diz? A conjectura forte diz que se eu tenho um número par, ele pode ser escrito como P1 mais P2, certo? Se eu tenho um número par. Deixa eu pegar aqui, apagar aqui esses borrões. Então, se eu tenho um número par, ele pode ser escrito como a soma de dois primos. Isso é a versão forte, certo? A versão forte. E a versão fraca diz o quê? Se eu tenho um número ímpar... Eita, que tá feia essa escrita, peraí. Me acostumando. Aqui. Se eu tenho um número ímpar, ele pode ser escrito como a soma de três primos. P1 mais P2 mais P3. Se eu pegar, essa que seria a versão fraca. Se eu pegar qualquer número ímpar, pessoal, vê aqui. Cadê, meu Deus? Aqui, tá aqui, ó. Se eu pegar qualquer número ímpar, subtrair ele de 3, que é um número primo, eu tenho um número par. Vocês concordam? Aí, pessoal, se eu pegar aqui no número par, que eu agora tenho, aplicar a versão forte, eu vou ter dois primos, né? P1 e P2. Então, o meu número ímpar, aqui original, ele vai ser igual a 3, porque eu subtraí ele de 3, né? Vai ser 3, mais o meu par que ficou, que eu apliquei a versão forte, que vai ser P1 mais P2. Vocês entenderam? Então, se a versão forte fosse provada, eu teria facilmente a versão fraca provada. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui, um número, tá? Digamos aqui, onde é que tá minha caneta, meu Deus do céu, tô perdida. Aqui. Então, se eu tenho aqui o número 37, que é um número ímpar, tá? Eu subtraio ele de 3, vai dar 34. Então, 37 vai ser igual a 36 mais 34. Olha aqui. Vai ser 33 mais... Eita. Vai ser 33 mais 34. Aí eu pego em 34, aplico a versão forte. Então, vai ser igual a 33, vai ser igual a 3 mais 11, a versão forte vai me dar 11, mais 23, entendeu? Aí ficou
Esse 11 tá é feio. Aqui. 11 mais 23. Vocês entenderam? Então já teria aí como é que se diz? A versão fraca como um corolário da versão forte. Então, na próxima aula, nós iremos estudar os tipos de prova.